Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Eu vou agora iniciar a minha postagem na divulgação da nova ordem de Jesus, a semeadura. A minha missão é essa, semear as obras da nova ordem de Jesus, que são 7 obras, 4 dirigidas à transição planetária. E as demais, uma é sobre a vida de Jesus, verdadeira, sem fantasia. A outra é uma psicografia de Maria de Nazaré, um livro bastante grosso, um livro com muitas informações. E esse daqui chama-se Nova Ordem de Jesus. Aqui é uma edição antiga, que é uma edição nova. Nova Ordem de Jesus. São 150 mensagens de ensinos espirituais. E todas elas psicografadas por Jesus Cristo. Ele fez as mensagens no mundo espiritual e mandou o apóstolo Tomé portá-las para o mundo material, que somos nós, aqui no Rio de Janeiro, onde era a nova ordem de Jesus. Aí o Tomé psicografou essas 150 mensagens. E o médium foi Diamantino Coelho Fernandes, que foi a encarnação do apóstolo Tiago. Então, são tantos livros, tantas obras importantes que compõem a nova ordem de Jesus, que eu estava sem saber, não estou mais não, sem saber qual falar aqui, qual divulgar. Aí cheguei à conclusão, meus irmãos, que a melhor coisa será ensinamentos espirituais. Achei que está mais razoável falar sobre isso. Não sobre transição por enquanto e outros mais. Então, eu pensei, vou falar inicialmente pela mensagem número 22 de ensinos espirituais, psicografada por Jesus, trazidas para Rio de Janeiro. Era Rio de Janeiro lá. Então, é o seguinte. Tem trechos aqui bastante profundos sobre a mente, a realização dos desejos, como nós solicitamos. Então, eu vou começar lendo algumas partes assim, e meus irmãos, é o seguinte, eu falo o que está escrito aqui, porém, é lamentável, porque a palavra de Jesus é uma coisa, e a minha palavra, mesmo que eu transmita a vocês o que Jesus transmite para o leitor, mas a palavra de Jesus é muito, muito mais importante. Mas eu sou obrigada a fazer isso, para não ficar tanto tempo aqui, o tempo não dá. Então, eu vou começar a ler, meus irmãos. Esse ditado foi feito no dia 23 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro, pelo apóstolo Tomé. Essas mensagens, Tomé veio e transmitiu. Quem psicografou foi o apóstolo Tiago, que é o Diamantino Coelho Fernandes. É o seguinte, viu? Diz assim: determinou o Senhor Jesus a vinda ao ambiente terreno de muitos milhares de entidades espirituais, já bastante evoluídas, com a finalidade de assistirem de perto as almas acraseadas, as almas encarnadas, e atendê-las em suas necessidades. Não tem o que dizer. É uma equipe, muitos milhares de almas para providenciar os nossos pedidos, nossos desejos, nossas necessidades. Diz assim, macho, para que tal objetivo, que são as necessidades, possa ser atingido, devem os homens e mulheres fazerem seus pedidos no momento de suas orações diárias, a fim de que as entidades protetoras que os assistem possam tomar conhecimento das suas necessidades e aspirações. Desta maneira, providências serão dadas no mundo espiritual, quando eles tomarem conhecimento da necessidade da pessoa, no sentido de atendimento dos pedidos formulados pelas almas encarnadas. Aí fala muito, etc.
fala, vou dizer agora um trechinho pequeno para depois começar realmente no ponto fundamental dessa mensagem. Uma recomendação deseja o Senhor fazer a esse respeito. Apenas solicitem aquilo que não possa prejudicar a nenhuma outra alma. Poderia dar-se que aquilo que pedissem fora do justo e razoável, poderia importar em desgosto ou sofrimentos futuros para a pessoa que pede, é claro, né? É necessário, então, que cada qual se disponha a pedir em suas orações aquilo que considere justo e razoável receber. Esse procedimento faz parte do princípio espiritual do pedido e atendimento e deve ser observado criteriosamente por todas as almas encarnadas. Então, agora que eu disse essa primeira parte, eu já li a 115, a página 115 e 116. Agora, vou agora mostrar a vocês como se deve fazer um pedido. Vocês vão dormir. Antes de dormir, vocês fazem a prece, espero, como sempre, né? Depois da prece, um pouco de meditação para que a sua mente fique ligada à espiritualidade maior. Então, durante o dia, no dia que você começa a providenciar os pedidos, durante o dia, meus irmãos, pega um papel, detalha minuciosamente o que é que vocês querem. Tem que ser uma coisa assim, justa, razoável, que não prejudique ninguém. Vocês escrevem direitinho tudo o que vocês estão pedindo, solicitando. Essa solicitação vai ser feita à Divina Providência. Divina Providência é um grupo de milhares de entidades de luz, também chamada Forças Superiores. Forças Superiores é a mesma coisa que Divina Providência. Vocês pedem a ela que atendam ao seu pedido. E vocês relacionam tudo que você pensa, precisa, etc. Agora, chega na hora de dormir, quando você faz a prece e faz um pouco de meditação para ver a conexão, aí vocês pegam aquele pedido, leem de voz alta. Não é gritando, audível, voz audível. Lê. Os seus mentores, os seus protetores que nós temos, cada um, eles observam e anotam, faz uma anotação da maneira dele, que eu não sei qual é, de conformidade com aquele pedido, com a sua voz pedindo. Aí ele que faz aquela anotação, os protetores, quando eles vão para o mundo espiritual, os nossos protetores transmitem para justamente a Divina Providência, também chamada Forças Superiores, aquele pedido que os nossos mentores redigiram. Após a prece noturna, já falei, tem que fazer isso depois da prece noturna. Então, faz isso um dia, no outro dia e no outro dia. 3 dias. Vocês fazem esse procedimento durante 3 dias, para que realmente não haja dúvida que foi processado o seu pedido e foi entregue às forças superiores, que também se chama Divina Providência. Então, aí agora eu vou ler outra parte, só lendo, que é uma maneira melhor de vocês terem conhecimento de que é Jesus que fala, não sou eu que falo. Eu não digo nada, eu não acho nada. Quando eu falo sobre a nova ordem de Jesus, meus irmãos, eu não acho nada, eu não digo nada. Sabe por quê? Quem sou eu? Isso é a sumidade. Quem fala é Jesus, né? Então é o seguinte, já li aqui, agora vamos ver a outra, é uma página 117 agora, é a página 117, que é uma coisa muito difícil, meus irmãos, mas vamos ver, né? Vou tentar. Eu li muito, estudei, peguei o dicionário, fui na internet,
Eu tenho um amigo aqui em Goiânia, que é um grande psiquiatra, ele também me deu as instruções para haver uma conexão. Vou ler, presta atenção. Bom será esclarecer como o processo se verifica, o processo desse pedido que você fez de noite, em voz alta. Dentro das leis mentais, que todos devem conhecer. Quando eles falam que todos devem conhecer, eu não sei se é que nós devíamos já ter conhecimento ou se nós devemos ter conhecimento. De qualquer maneira, são 7 as leis mentais. Eu vou dizer apenas, são 7, vou dizer apenas as leis mentais. São essas, viu? Depois eu leio outra vez, porque só não leio. As leis mentais são essas. Lei da substituição, lei da mente da gente. Para a gente conseguir entender, preciso entender o que são as leis mentais. A primeira lei, lei da substituição. Você só pode ter um pensamento, substituto por outro. Não pode esvaziar a mente. Ele só sai se chegar ao outro, substitui. Lei da substituição. Lei do relaxamento. Sob tensão, nós podemos desenvolver a nossa mente. Estamos sob tensão. Estou dizendo assim muito simplesmente. Lei da atividade e subconsciente. É uma lei, você só aceita só bota na sua mente o que conhece. O seu subconsciente conhece, que pode jogar para a sua mente. Eu estou apenas dizendo para vocês saberem que é lei, depois, se vocês quiserem, podem estudar. Lei da prática, que quer dizer, a repetição daquele pensamento faz com que ele realmente fixe na sua mente. Outro, lei dos 2 fatores, que é conhecer. Se você não conhece nada, você não pode pensar naquilo que você não conhece. Você tem que conhecer e tem que sentir. Essa. A lei do perdão. Você, quando perdoa, fica mais pronto para mudar na mente qualquer pensamento. Sem perdoar, aquela rixa, vamos chamar, fica no seu pensamento, bloqueando a sua mente. E no final, se o pensamento se repete, ele se fixa na sua mente. Então, são essas leis mentais, somente para saber que eles existem. Na verdade, é um estudo profundo. Aí vou dizer agora. Leis mentais são essas coisas que eu falei, né? Assim, dentro das leis, bom será esclarecer como o processo se verifica dentro das leis mentais, que todos devem conhecer, afastando-se qualquer ideia do milagre ou coisa parecida. Jesus Cristo fez questão de tentar nos explicar esse processo tão difícil para a gente, porque ele não quer, para evitar, tirar qualquer ideia do milagre ou coisa parecida. Ele disse sempre, milagre não existe, não existirá, nem existiu. Então, o fato processa-se da seguinte maneira, o dito milagre processa-se da seguinte maneira. O mundo mental, o mundo das causas. O mundo mental é o que está na nossa cabeça, na nossa mente. É o princípio de tudo, é o mundo das causas. Das causas, dos inícios. Das causas. Está repleto de tudo quanto na Terra, ou mundo físico, é claro, ou Terra é matéria, é mundo físico. Se utiliza. Quer dizer que nossa mente está repleta de coisas que existem na Terra. Porque se não existisse, a gente não tomar conhecimento, não pode colocar na nossa mente isso. Bem, estou tentando. Se alguém, conhecendo o funcionamento das leis mentais, que foram essas que eu acabei de citar, mentaliza algo que necessita ou que resolve atrair para si. Esse algo passa a constituir-se desde o momento de sua mentalização neste plano físico. Quer dizer, quando você põe uma coisa na cabeça, ela já começa a existir. Aqui dentro do plano físico, nós não conhecemos as leis mentais, só citei. Quando nós pensamos numa coisa, já ela passa a existir. A continuidade dessa mentalização pelo ser humano tem o efeito de reunir no plano mental
na cabeça, na mente, os elementos necessários à constituição do objeto mentalizado. Aquela continuidade que nós colocamos na nossa mente, pensamos, faz com que o objeto passe a existir. Constituição do objeto mentalizado, até que ele fica tão, o peso dele, ele fica tão forte desse objeto citado, que o peso específico desse objeto que você está pensando, não tira da cabeça, se torna superior à capacidade da resistência no plano mental. É muito difícil. Na verdade, tem coisas muito mais fáceis, mas eu expliquei esse texto, é muito difícil. Quando você põe um desejo, vamos chamar um desejo, é uma necessidade, um desejo, um pedido, fica na sua cabeça. Quando aquela coisa positiva, aquilo que você quer, cresce de tal jeito que vai anulando aquela parte que você não quer, não, você não pode ter isso. Aqui são um positivo e um negativo. Quando o positivo, que é o que você está pedindo, domina o negativo, está perdendo força o negativo, aí, quando o peso específico desse objeto que você está pedindo se torna superior à capacidade de resistência no plano mental, onde está sendo constituído, chegando a esse ponto, o objeto, agora mentalizado, desprende-se e se projeta no plano físico ao alcance de quem o mentalizou. Eis aí um pedido atendido. Para mim, está vindo aquele pedido. Eu fixei, chama-se fixar, não é? Fixei tanto na minha cabeça, na minha mente, aquele que eu preciso, o desejo, o benefício para não vai prejudicar ninguém. Mas a parte negativa é, não, você não pode. Um exemplo, né? Você não pode, não tem condições, você quer mais. Quando de cá, o positivo domina o negativo, aí aquilo se constitui, aquilo se firma, aquilo começa a existir. Para esse processo meu, físico, o pedido está realizado, mas não está, na verdade. Então, aí vem a parte espiritual, a atitude dessas forças superiores, ou essa divina providência que foi a quem você dirigiu o seu pedido, o seu relato. Aí diz o seguinte, viu? A divina providência foi, no caso, o alvo visado pela alma encarnada. Você fez para ela, você relacionou para ela o desejo que você tinha, etc. Visto como teria esta de dirigir-se a alguma força espiritual. Aquele pedido, a divina providência, é espiritualidade, né? Então, ela tem que agir. Se é tudo legal, não vai prejudicar ninguém, é bom, ela vai. Aí, depois que você consegue mentalizar isso tudinho, como eu expliquei acima, consegue realmente dominar a parte positiva de sua mente, então, a divina providência foi, no caso, o alvo visado pela alma encarnada, visto como teria esta de dirigir-se a alguma força espiritual. Claro, somente esse pensamento meu não chegaria ao fim. Capaz de proporcionar o atendimento de um pedido feito segundo as leis mentais. As leis mentais que eu falei, né? Esta força espiritual apenas terá dado, execute-se em aspas, é uma ordem, né? A força espiritual apenas terá dado o execute-se ao pedido mentalizado. Na cabeça da gente. Eu estou cheia de coisa positiva na minha cabeça, tudo ali certo. A parte negativa já caiu fora, o positivo já venceu. Então, essa força, esse componente da força espiritual, apenas execute-se ao pedido mentalizado, para que eu mesmo tivesse imediato seguimento, o que terá sido cumprido.
Quer dizer, no final é a força espiritual da divina providência, essa chamada força espiritual, forças superiores. Ela é que quando vê que está tudo certo, realmente aquilo vale, aí ele diz, simplesmente execute-se. Aí começa a aparecer, tudo fica fácil, surge assim, começa a criar aquela condição daquele pedido ser realizado. Explicação muito difícil, mas foi Jesus que escreveu isso. Jesus, é a frase de Jesus. Esse livro não se pode alterar uma palavra. Uma palavra não pode. Então, está explicado e vocês deviam procurar no Google sobre as forças, as leis mentais. São 7 as leis mentais, para vocês entenderem melhor o processamento de sua própria mente. E confiar. Qualquer componente das forças superiores, também denominada divina providência, qualquer componente desse grupo imenso está apto a receber, julgar e, se possível, se for positivo, dizer execute-se qualquer componente das forças superiores. Então, muito bom, é só estudar esse trechinho, porque está bem explicado. Agora o que é preciso é saber as forças mentais. Precisa. Então, esse trecho aqui, muito difícil, foi muito difícil para mim, mas eu finalmente entendi, mas vou estudar mais, né? Aí diz o seguinte aqui, um trechinho também que tem muita coisa para ler, mas eu vou só fazer um trechinho aqui. A verdade é que o milagre não existe, Jesus disse, jamais existiu. Fique bem certas disto. Certos fenômenos apresentados em relatos históricos sempre tiveram explicações lógicas, sensatas. Fatos. Alguns fatos históricos que é milagre, ele disse que tem justificativa. Jesus disse aqui, esse livro daqui, eu vou dizer uma coisa, não foi alterado uma palavra. Do Rio de Janeiro, ele não foi de época, não, foi do Rio de Janeiro, 1900 e quê? 1970, quando é que essa 70, 1970, não é coisa de 1000 anos atrás, não, é agora, 1970. Então, Jesus quer se comunicar com a gente, quer entender a gente, entendeu? Então a gente precisa estudar, ler, acreditar, porque é um fato. A verdade acima de tudo. Minha meta de vida, a minha de Marlene é essa. A verdade. Só a verdade. Então é o seguinte. Ele falou aqui 2 fatos históricos, apresentam, e outros também, né? Como milagre. Ele falou na boda de Canaã, falou. A boda de Canaã, ele transformou água em vinho. Ele disse que não. No livro dele, aquele A Vida de Jesus Cristo, que é Jesus falando nele, psicografando nele com a mão. Com a mão dele, eu não sei se transmitiu para médium, era uma senhora X lá na França, em avião. Eu não sei se ele transmitiu, foi psicografado ou foi... não sei. Diz o seguinte, viu? Diz que ele transformou água em vinho. Ele disse que jamais... Primeiramente, ele diz aqui nesse livro que está dizendo, eu não vou ler porque vai na página e outra página. Ele disse que ele não teria poder jamais de transformar nada e mudar nada do que Deus criou. Ele disse, meu pai é perfeito. Um milagre não existe, porque seria uma transgressão às leis do meu pai. Jamais fiz um milagre. Todos os milagres têm suas razões, têm seus processos. Está dizendo aqui. Ele disse que se eu tivesse condições, ele disse, eu transformaria água em vinho em água, e não água em vinho. Ponto final. Outro também que ele fala, também, que ele conta, é sobre a ressurreição dele. Outro milagre, Jesus ressuscitou. Disse que não aconteceu isso. Jamais poderia acontecer. Poderia. Ele disse o seguinte, como está escrito no livro dele, ele confessa no livro dele. Aqui, ele cita também, mas ele cita
Lá ele conta minuciosamente tudo. Ele disse que quando desceram ele da cruz naquela noite, desceu, colocou o corpo dele num túmulo provisório de José de Arimateia. Foram para casa. Chegaram em casa, José de Arimateia ficou preocupado com o corpo de Jesus, porque podia haver uma profanação. E Pedro Simão, também no outro local, estava hospedado, inclusive, não estava nem na hospedaria, ficou preocupado. Aí, independente um do outro, eles de noite se dirigiram aonde estava Jesus, naquele jazigo, naquele túmulo. Chegaram lá, ficaram na estrada, se encontraram, porque era o mesmo caminho. Aí um disse para o outro: você vai fazer o quê? Ele disse: eu vou fazer o que você vai fazer. Vamos dar outro destino ao corpo do nosso Senhor. Vamos. Chegando lá, tiraram o corpo daquela túmulo de José de Arimateia provisória. Aí José de Arimateia disse para Pedro, disse: eu tenho um amigo que ele há uns 7 anos viajou, não voltou, e a família dele mudou-se daqui da cidade. O túmulo não está usado, é um túmulo no cemitério, não sei onde. Diz onde. Aí eles foram lá, carregando, eles levaram a toalha, um manto, e o manto que Jesus estava envolvido, quando desceu da cruz, jogaram assim. É esse o manto sagrado que o Vaticano tem. Então, envolveram e saíram levando. Quando chegando nesse cemitério que pertencia, o túmulo, ao amigo de José de Arimateia, aí ele estava vazio, né? Aí eles tiraram, colocaram ele, fecharam tudinho. Aí um disse para o outro: jamais tocaremos nesse assunto, nem que estejamos sozinhos, eu e você, jamais tocaremos nesse assunto. Aí fecharam esse acordo, cada um foi para sua casa. De manhã, os apóstolos, quando viram que Jesus não estava no túmulo, correram para a casa de Pedro, para a hospedaria onde estava Pedro, né? Pedro Simão, São Pedro. Né? Aí disse: o nosso mestre ressuscitou. Aí correram, foram lá e realmente ele não estava, né? Uns dias depois que houve esse sepultamento, no José de Arimateia, lá longe, escondido, se reuniram os apóstolos, estavam reunidos para providenciar como seria o apostolado dali por diante. Quando Jesus apareceu, entrou, né, chegou, aí eles ficaram, realmente, disse um para o outro: realmente o nosso mestre ressuscitou, porque ele está aqui presente conosco. Mas Tomé ficou meio assim, sabe, não é possível isso. Aí quando Jesus sentiu isso, chamou Tomé e disse: veja, se sou eu ou não. Tomé pegou nas chagas e era ele. Ele disse: é realmente. Aí Tomé conformou-se, né? Mas ele disse, Jesus disse, um trechinho aqui que tem que ler agora, né? Diz o seguinte, Jesus, para a gente agora: o que os apóstolos viram e sentiram, porém, não foi o corpo físico do Senhor, mas do seu corpo fluídico, ou perispírito, que é, como se sabe, a cópia fiel do corpo carnal, com todos os detalhes. Vou repetir, que essa frase é um fechamento, né, do assunto. O que os apóstolos viram e sentiram, porém, não foi o corpo físico do Senhor, mas o seu corpo fluídico, o perispírito, que é, como se sabe, todo espírita sabe, a cópia fiel do corpo carnal, com todos os detalhes. Entendeu, meus irmãos? Então, Jesus insiste, ele sempre diz assim: me incomoda uma fé perante uma fantasia. Não é certo isso. Esse é o cristianismo primitivo, como se falou anteriormente, inclusive aqui há pouco tempo, né? Aí, para finalizar a escritura, eu vou ter um trechinho aqui também. Depois eu vou explanar uma outra coisa ainda. Terminando, né, a leitura. Fica, portanto, claro que nem esse milagre existiu por não poder mesmo existir em face das leis naturais. O corpo humano, uma vez abandonado pela alma, que regressou ao seu plano espiritual,
entra imediatamente em desintegração, para nada mais servindo. A alma que o construiu e habitou, essa viverá eternamente em aprimoramento constante, ora voltando à Terra, reencarnando, né? Em sucessivas encarnações, ora estagiando no mundo espiritual, onde continua a estudar e ilustrar-se. Esta, a alma, em determinadas circunstâncias, pode apresentar-se quando lhe for permitido, exibindo o perispírito do seu último corpo deixado na Terra, ou mesmo o de um dos corpos que tenha construído no passado, em casos especiais. O corpo físico, porém, levado ao túmulo, nunca mais aparece. Então, é uma mensagem, não é difícil, mas esse trechinho que eu li anteriormente é difícil. Explicando o milagre. É muito difícil. Inclusive, eu vou me aprofundar mais, eu vou ler mais, vou ler sobre essas leis da mente, porque está muito envolvido com a mente esse assunto. Agora, é o seguinte, viu? Uma coisa interessante que aconteceu, viu? Por exemplo, eu queria 2 exemplos para mostrar um pedido realizado. Aí pensei assim, eu estou idosa, né? Um dono de família que não tem condições, porque nessa pandemia as empresas faliram, fecharam, muita gente ficou desempregada, muita gente realmente está passando por situações ruins. Então, dessas vítimas do momento, da transição planetária, da política, etc., ele faz isso 3 vezes. Explica que precisa. Precisa. O que acontece? Ele faz 3 dias, explica direitinho, faz a prece, pede de coração as forças superiores, também chamada providência divina, que ajudem a ele encontrar o caminho novo para ele sustentar a família dele. Tem muita gente nessas condições. Por isso é que eu escolhi essa mensagem para isso. Ele pede um trabalho. Aí, tudinho certinho, né? Aí as forças superiores vão encontrar uma maneira dele chegar ao trabalho, dele encontrar. As coisas mais surpreendentes acontecem, se realizam. É um caso. E outro caso muito interessante também, a realização dos pedidos, meus irmãos, depende do merecimento de quem pede. De quem pede. Se for uma pessoa que não merece, é um estudo, antes da realização do pedido, tem um estudo profundo das forças superiores para a realização daquele pedido. Se depende do merecimento de quem fez o pedido. No caso tem outro caso que também vou contar, que ontem eu organizei isso, né, há uma semana organizando, porque foi muito difícil para mim. Mas pensei assim, eu pensei, esse exemplo do pedido de trabalho é uma coisa muito lógica, muito certa, mas eu quero uma coisa mais surpreendente, eu pensando, o que é um pedido mais surpreendente, mais impactante assim? Não encontrei, né? Não encontrei. Quando eu cheguei, abri meu WhatsApp, agora às 11 horas, tinha lá a mensagem que foi a resposta do que eu queria. Eu tenho um grupo de estudos da Nova Ordem de Jesus e Catecíssimo aqui em Goiânia. Aí eu recebi uma mensagem, olhei, veja só a mensagem, vou dizer porque meu WhatsApp está aí, meu celular está aí utilizando, filmando, dizendo que Chico Xavier, mais jovem, bem mais jovem quando ele era vivo, e Pedro Leopoldo, ele dava o catecismo na Igreja Católica. Há 40 alunos, né? Um monte isso na cidade de Pedro Leopoldo. Fazia o catecismo, tudo bem. E a igreja dava o lanche das crianças. Coisa que ficou surpreendente, dava das crianças. Quando a igreja a católica soube que ele se tornou espírita, era católico.
Aí a igreja não quis mais aquilo ali, um espírito não quis. Aí ele parou, lamentou muito, porque as crianças recebiam lanches lá, crianças pobres. Aí eles, quando chegou a determinado dia do catecismo, um monte de mães foram lá para a casa dele, uma casa simples, e para receber, dar continuidade ao catecismo. Chico Xavier, viu? Recebi hoje essa mensagem às 11 horas mais ou menos. Aí ele que fez, ficou embaixo da árvore, 40 crianças, embaixo de uma árvore, e ele falando sobre cristianismo, etc, etc, catequizando, né? Em determinado momento, ele preocupado, Chico preocupado, porque não tinha comida para as 40 crianças, para os tais lanches. Não tinha. Ele só tinha um pouco de pão e um pouco de bolo na casa dele. A casa dele era assim, ele estava embaixo de uma árvore. Ele pensou, preocupadíssimo, como é que eu vou? Essas crianças estão todas com fome. Aí, nesse momento, veja aí, veio uma rajada de vento violeta, totalmente original, da ventania comum, todo mundo. Aí ele ficou, aquela rajada de vento, uma senhora veio correndo, vizinha dele, veio correndo. O que foi isso? O que foi? Aí Chico Xavier, aí viu ele com aquelas 40 crianças. Aí ele explicou que estava em casa. E elas comeram, eram 2 horas da tarde. Elas comeram, ele disse, não tenho nada para dar para elas, só um pedaço de bolo e um pedaço de pão, só. Aí ela foi em casa, a vizinha dela veio, no fim, 12 senhoras, donas das casas, se reuniram, fizeram um lanche bem grande, comida muita, e deu comida para as crianças. E quer dizer o seguinte, você vê, Chico Xavier teve o merecimento de fazer esse pedido tão rápido, tão necessário, teve extremo merecimento. O que aconteceu? As forças superiores de imediato realizaram essa ânsia que Chico Xavier estava de preocupar, dando a lição, ensinando o cristianismo, mas vendo a necessidade da comida para as crianças, da fome das crianças. Crianças simples, né? Não. Conclusão. Essa notícia nos chegou agora, às 11 horas, e eu estava super preocupada, querendo um outro exemplo, um exemplo mais original e mais impactante do que aquele que eu dei anteriormente, de arranjar um emprego, de arranjar essas coisas. Aí me chegou, aí eu fiquei surpresa. Entendeu? Como esse exemplo chegou na última hora, e eu estava precisando desse exemplo. Agradeço essa colega minha do grupo. Esse grupo tem um mentor, o doutor Adilon Fernandes, e agora é outro, porque o doutor Adilon agora está com outras ocupações muito mais assim, exigentes, muito mais profundas do que dirigir um grupo, né? Aí está com o doutor Zé, que é outro mentor. Então, eu realmente fiquei, seriamente emotivada, quer dizer, emocionada de ver essa mensagem me chegar justo quando eu queria. Tá vendo? Então, minha gente, não vamos desacreditar da espiritualidade. A espiritualidade vive em paralelo conosco. Eu aqui estou sentada, vocês estão aí escutando. Aqui nessa sala está cheio de espírito. Inclusive o doutor Zé, que ele mandou dizer, quando fosse fazer a postagem, chamasse, eu chamei, mas eu fico tão dependente de tantas coisas que eu não posso marcar. Tem que ser assim, quando posso. Então, entendam o seguinte, meus irmãos, a espiritualidade vive em paralelo conosco. Conosco. Só que não vimos um ser espiritual, a gente não vê, mas ele nos vê. Mas eu aceito, gosto de saber disso e gosto de conviver com a espiritualidade. Então é isso, meus irmãos, já está tarde, talvez 60. Eu acho que já está tarde, eu até marquei quando é que eu devo terminar, e 50 vai dar. Entendeu? Então é isso, aceitem que nós não somos matéria só, não, meus irmãos, não somos matéria. Nossa matéria tem limite. A espiritualidade não tem limite. Marlene, espírito não tem limite. É profundo, vai, até chegar ao ponto. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Mas a matéria não. A matéria tem limite.
E são muitas matérias para um espírito em evolução nessa classe. Aqui é uma escola, meus irmãos, aqui é uma escola. Simplesmente nós estamos vivendo uma escola. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo ilumine as vossas cabeças, os vossos corações. E uma coisa, a verdade acima de tudo. Eu só gosto da verdade. Deus, Jesus, a espiritualidade maior. Mas eu aqui na minha vida material, eu só quero saber da verdade. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, viu? Espero ter... Vou estudar mais, porque é muito difícil aquele trecho que eu li, é muito difícil. Mas responde a todos os milagres que, porventura, nós tenhamos conhecimento. Todos os milagres têm seu processo. Fiquem com Deus. Amém.